Você trouxe a sua Bíblia? Vamos falar um pouquinho sobre visão de corpo, né? E nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como é bom compartilharmos essa palavra. Como é bom sermos conscientizados dessa visão, que é muito importante, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria que trocasse essa água aqui, tá bem gelada, viu? Vai arrebentar com a minha garganta aqui. Puder trocar para mim, por favor? Temperatura ambiente, tá? Efésios capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, ou liga a sua Bíblia, né? Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler na versão nova, versão transformadora, viu? Gostaria que projetasse nessa versão. Leamos então a partir do versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: Ele designou, Jesus designou, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Diga assim, 5 dons ministeriais. E aí ele continua, versículo 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo. Diga assim, aperfeiçoar. Para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Diga, edificar. Aleluia. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro. Diga assim, de um lado para o outro. Empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Diga, parecidos com Cristo, que é a cabeça desse corpo. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Quantos estão felizes por isso? Quantos estão satisfeitos em fazer parte disso, desse mover? Coisa boa, né? Eu não vou tratar especificamente sobre os 5 dons ministeriais, mas eu queria tocar algo aqui bem pertinente, porque, como o próprio texto diz, que ele levantou ministérios para cumprir propósito. Alguns pontos são interessantes a gente tocar aqui, porque vai nos levar a entender que propósito é esse de pessoas que são levantadas para edificar o corpo. E uma coisa que a gente precisa ter em mente, que Deus, ele usa pessoas. Deus, ele usa gente. Gente essa que erra, assim como eu, assim como você. E algo importante com relação a esse chamado, esse propósito, é que ele é que designa, ele é que levanta. Não é nenhum plano de carreira, né? Ninguém pode se estabelecer, por mais que exista isso. Em alguns lugares, não estamos aqui para criticar, que algumas pessoas enxergam esses ofícios como plano de carreira. Tipo assim, o camarada é bonzinho,
é fiel, é prestativo, vamos colocar ele como diácono. Nem um diácono deve se pensar assim. Amém? Aí ele desenvolve bem como diácono, fiel, glória a Deus, aleluia, e tem que ser fiel mesmo. Aí como ele é gente boa, como ele é bacana, vamos dar uma promoção para ele, vamos colocar ele evangelista. E assim sucessivamente até chegar a pastor. Só que não é assim que funciona. Amém, irmãos? Essa visão é tão importante, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, é tão importante, porque se eu pensar dessa forma, no sentido de que é um plano de carreira, ou que eu mesmo vou separar as pessoas ao meu bel prazer, todo o propósito vai dar ruim. Porque aqui no próprio texto, tem pontos aqui bem interessantes, importantes, que exige da nossa vida fazer exatamente aquilo que a palavra nos ensina. Porque ele é que designa, ele é que levanta, ele é que escolhe. Qual é o propósito? Dar carteirada em um outro, para a pessoa se sentir mais importante? Tem um propósito aqui. Ele diz aqui assim, ó, eles são responsáveis, versículo 12, eles são responsáveis por preparar o povo santo, aperfeiçoar, tem versão que diz aperfeiçoar a mesma coisa, para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, irmãos, dentro daquilo que nós estamos agora começando, falando um pouquinho sobre os 5 dons ministeriais, entenda que, olhando para esses ofícios, eu vejo que eu sou edificado quando estou exposto a isso. Esse versículo até me ajuda a entender a importância de estar num ambiente como esse. Amém, irmãos? Como eu posso ser edificado com esses ofícios se eu não estou participando de um ambiente onde essa unção é exposta? Amém, irmãos? Um outro ponto interessante que a gente precisa crescer, porque o propósito é esse, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como é importante não estar exposto apenas à unção pastoral. Eu sou um pastor, então vocês estão expostos à unção pastoral. Mas é importante também estar exposto à unção do evangelista. Valzinho aqui, né, Valzinho? Glória a Deus, aleluia. Tem outros evangelistas que estão sentados aqui, que está escondido, mas vai sair do lugar. Né? O apóstolo, algumas pessoas falam, né? Eu não fico preocupado com isso, irmãos, porque o meu objetivo é edificar o corpo. Se eu sou apóstolo, se eu sou pastor, não sei. Alguns falam assim, pastor, sou apóstolo e pastor, não sei. Mas eu não estou preocupado com isso. E eu creio que aqueles que foram chamados nos 5 dons ministeriais não tem que estar preocupado. Ah, não, mas eu estou nesse ofício, mas eu queria estar. Não, olha só, se o propósito é edificar o corpo, é trazer o crescimento do corpo, é levá-los a amadurecer, aonde o Senhor me designar, eu vou fazer. E eu creio que dentro do chamamento, em situações onde Deus levanta pessoas, eu creio que existem fases, que na Bíblia a gente vê isso. Em determinado momento, o próprio apóstolo, evangelista, em atuação naquela época, principalmente quando você vê nas cartas, a atuação do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não era um pastor, mas na necessidade que existia no princípio, que ele é um apóstolo de fundamento, ele fundamentou algumas coisas, né, debaixo da inspiração do Espírito. Então, em determinado momento, algumas unções foram bem específicas para aquele momento. E ao longo do tempo, que a igreja foi crescendo, houve a necessidade de alguns ofícios entrar em operação para se estabelecer a igreja. E é assim que Deus faz. Amém, irmãos? Agora, não é só apenas existir ou essas pessoas serem levantadas dentro de um contexto igreja, ou dentro desse ambiente onde nós fazemos parte. É preciso que a igreja também cumpra a sua parte em se expor a isso, em ter um coração aberto para isso. Porque, irmãos, como é complicado alguém que de repente escolhe, isso é muito delicado, às vezes escolhe um ministro predileto, né? Às vezes você se identifica mais com um ministro ou outro, mas tome cuidado para que você deixe de
está exposto a unções que são necessárias para um determinado momento. Amém, irmãos? Até porque todos esses ofícios ministram a palavra. Você está comigo? Então eu, como parte desse ministério, eu tenho que entender que eu tenho um propósito a cumprir. Eu tenho que saber o que Deus me chamou para fazer nesse tempo, naquilo onde o Senhor me colocou para fazer. E essa palavra que eu vou falar agora é até para aqueles que foram levantados nos 5 dons ministeriais. Se aprofunde naquilo que Deus colocou para você fazer. Creia naquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Desenvolva o seu ministério, leia a palavra, se consagre. Amém, ministros? Isso é para você, viu? Hoje também até eles vão receber. Então, há uma responsabilidade do corpo em receber, estar exposto. Eu não vou, irmãos, a gente tem que parar com isso, de pegar pelas mãos você na sua casa para estar aqui. Porque talvez algumas coisas que estejam acontecendo com você, seja exatamente porque você não está exposto a essas unções. Porque, olhando aqui o texto, fala sobre o quê? Aperfeiçoamento e edificação. Olha que propósito maravilhoso, irmãos. E a nossa oração aqui sempre é que aonde estiver faltando algo, se estiver faltando algum ofício, que o Senhor levante. No meio de quem? No meio do povo. Ou que Ele envie gente para cá. Para que o corpo, ele cresça. A gente vai ver algumas partes aqui, a gente vai avançando na leitura. Você vai perceber que é uma engrenagem que um depende do outro. Porque a visão de corpo é específica. Então, a mão, ela tem que cumprir o papel dela. O que a mão faz? O papel de mão. Por mais que em alguns momentos ela possa até cumprir o papel de pé. Algumas pessoas conseguem andar de cabeça para baixo, né? Não tem? Planta a bananeira e sai andando assim. Mas não fica por muito tempo, porque a mão não foi preparada para isso. A mão, ela tem um papel principal de tocar, de pegar, não é verdade? Por mais que algumas outras funções ela desenvolva, mas ela tem uma função específica. Para quê? Para que o corpo funcione. Porque se a mão desenvolver o papel dela, ela não vai sobrecarregar as outras partes do corpo. O que o pé foi chamado para fazer? Para dar sustentação. Mas de vez em quando ele joga futebol. Não é verdade? De vez em quando ele faz algumas coisas, cumpre alguns papéis que não necessariamente pode até fazer, mas tem outra parte do corpo que pode fazer melhor. É essa visão que a gente precisa ter. Agora, eu estou conjecturando aqui, mas nesse corpo pela qual eu e você fazemos parte, tem um cabeça que é Cristo. Você é um homem, um terráqueo, com suas falhas, tem um cabeça, que é Cristo. Agora, é Ele que designa. É Ele que decidiu assim. Diga para o seu irmão assim, Deus usa pessoas, diga para o seu irmão. Porque o céu é o céu do Senhor, mas a terra, Deus deu aqui ao homem. A responsabilidade do homem. Porque outrora, quando houve a queda, o homem perdeu a autoridade. Mas Jesus ele veio e tomou de volta isso e deu à igreja. Eu pensei que você ia vibrar mais. Eu vou repetir, né? De repente você não entendeu. O Senhor chegou lá, pegou a chave da morte do inferno. Aquilo que o homem chegou e entregou a Satanás, Deus, o Senhor pegou de volta e entregou à igreja. Amém, irmãos? Aí, ele fala aqui no versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos. Como é que está aqui? Estava com erro aqui. Coloca aqui para mim, por favor. Eu acho que está com erro aqui.
NVT, eu estou lendo aqui versículo 13. 4:13 agora. Treze. Aí, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só que responsabilidade. Olha só que propósito maravilhoso. Onde existem pessoas que foram levantadas para somar no corpo, para fazer com que você amadureça. Nós estamos crescendo, amém, irmãos? É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos expostos. É por isso que nós estudamos a palavra. É por isso que nós nos colocamos à disposição do Espírito. Porque há um propósito maior no corpo. Unidade da fé. Eu costumo dizer que a unidade da fé é o mesmo propósito de fé no corpo. E como é importante, irmãos, nessa jornada cristã, tudo que nós estamos aprendendo aqui vai fazer com que a cada momento, a cada mês, a cada ano, eu seja melhor do que o ano anterior, o mês anterior. Amém, irmãos? Precisa acontecer assim. Você está crescendo? Você percebe que a cada ano você está ficando mais maduro? Aqueles besteiróis que você fazia lá no início, você está deixando de fazer? Aqueles comportamentozinhos de menino que você tinha, não... Amém, irmãos? Porque, naturalmente falando, os adultos aqui, ninguém faz mais nas calças. Amém, irmãos? Você está comigo? Só que, de repente, a idade vai chegando, daqui a pouco volta a ser menino de novo. Pode acontecer, não é verdade? É coisa da natureza. Hã? Glória a Deus. Mas o que acontece, irmãos? Todo um processo natural existe para que a criança ela venha crescer, seja com informação, o próprio corpo em desenvolvimento, ela vai deixar de fazer coisas que ela fazia outrora, quando era bem novo. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Agora, eu preciso estar exposto a isso. Eu preciso, de forma espiritual, seguir todo o processo que a Bíblia nos ensina concernente ao crescimento espiritual. Uma delas aqui, que volto aqui a reforçar, é estar exposto a isso. Porque há uma palavra sendo ministrada aqui. Amém? E aí o versículo 14, ele diz assim, ó: então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Mentiras astutas. Deixa eu voltar um ponto aqui importante, no versículo anterior, sobre unidade de fé, conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo, irmãos, o que vai externar o meu crescimento espiritual, o conhecimento de Cristo, é quando a gente começar a desfrutar de fato aquilo que está dentro de nós. Então, a paz e a alegria em Cristo Jesus já foi depositado dentro de você. Agora, eu preciso externar, viver exatamente aquilo que foi depositado através do Espírito Santo. Isso vai ficar muito mais latente quando, na medida em que conhecer a respeito de Cristo e começa isso a se expor, a ficar mais exposto em você. Amém, irmãos? Entendemos que a paz que Deus nos dá não é a paz que nós conhecemos lá fora, é aqui dentro. Talvez não consigamos nem explicar essa paz, essa alegria.
Isso só é possível através do conhecimento de Cristo. Primeiramente, o que aconteceu conosco? Nós entregamos a nossa vida a Ele. E através dos seus ensinamentos, através desse novo estilo de vida que é o Evangelho, a gente passa a desfrutar dessa paz, dessa alegria, dessa justiça no Senhor. Amém, irmãos? Isso tudo faz parte da nossa vida. E eu creio que é o momento da gente refletir quando essas coisas que já estão dentro de nós não ser mais percebida. Quando essa novidade de vida que a própria palavra traz a respeito de caminhar nessa palavra, nessa verdade, ela não é mais experimentada. Eu preciso rever o que está acontecendo. O que estou deixando de fazer? Porque aonde eu estou associado, aonde eu estou vinculado, há processo de edificação e crescimento. Aonde eu estou ligado, eu estou sendo edificado para crescer, para amadurecer, para deixar de ser menino, não ser levado por nenhum vento de doutrina. E eu vou tocar nesse ponto aqui. Levado por ventos de doutrina. O aperfeiçoamento pela qual nós estamos expostos aqui, esse treinamento no meio dos santos, vai exatamente nos ajudar a viver nesse mundo. Irmãos, a gente está exposto aqui a tantas informações, não é verdade? Às vezes você vê lá e a facilidade que nós temos hoje de entrar na internet, escolher pregador, escolher ministração, virou um self-service gospel na internet, não é verdade? A gente ouve tantas coisas. E eu já falei aqui em uma das ministrações para a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Com aquilo que nós cremos juntos, unidade da fé, no conhecimento que nós temos a respeito de Cristo, decidimos seguir uma visão. Agora, cuidado quando começa a entrar algumas coisas, pelo fato de você não estar exposto, porque às vezes acontece isso, de vez em quando a gente ouve, né? A pessoa, não, pastor, eu não estou tendo oportunidade de estar, mas eu estou me alimentando na internet. Irmãos, a internet é uma bênção. Não vou falar mal disso, porque nós mesmos temos um canal lá, com as ministrações. E há uma unção quando nós estamos expostos a uma ministração lá. Quantos aqui já foram edificados com a ministração da igreja lá, você ouviu? Até outros também, que não tem ligação com o nosso ministério, mas é uma bênção a gente ouvir. Mas, irmãos, nada substitui estar nesse ambiente, porque a unção coletiva, presente, é muito melhor. Porque eletronicamente, nem tudo que está lá, o ministro que está passando aquela mensagem, não sabe que você está, em que situação você está. Uma hora ou outra o Espírito Santo pode até usar lá, porque o Espírito Santo ele é sábio. Mas, irmão, nesse ambiente aqui acontecem coisas que às vezes você até duvida. Como pode? Já aconteceu com você, de repente você está aqui, ouve uma palavra, fala coisas bem profundas que você não comentou com ninguém, ou de repente você falou com uma pessoa, aí você fica com raiva da pessoa que você falou, porque, poxa, eu falei uma coisa para você, você falou para ele. Você deve ter falado para ele, ele falou tudinho que eu estava pensando, que eu estava falando, que eu ia fazer. Já aconteceu isso com você? Meu Deus do céu. Diga assim para o seu irmão, Espírito Santo. E nós não estamos aqui, eu represento até os outros ministros, para ficar dando alfinetada em você. A gente está aqui para te ajudar. E a maioria das vezes é coisa do Espírito mesmo. E a gente para pensar assim, fala, rapaz, eu estou falando uma coisa aqui, por que eu estou falando isso? Às vezes a mensagem muda, não é isso? É isso mesmo, gente? Estou falando, acontece só comigo, com vocês também, né? A mensagem muda, aí você fala assim, rapaz, eu acho que eu me perdi. Eu me perdi na mensagem, preparei tudinho aqui, falei uma outra coisa, enrolei. Aí no final do culto, pastor, essa palavra foi para mim. Quantos estão felizes com isso? Não é para você ficar com raiva do pastor, de nenhum ministro aqui. É para você ficar feliz. Porque o Senhor está vendo você, mesmo você num cantinho lá, fazendo algumas coisas, mas o Senhor está vendo você e vai usar aqueles que foram colocados para edificar a sua vida. Vocês me amam ainda?
De vez em quando eu pergunto se vocês me amam ainda, porque eu sei que às vezes eu dou na canela, em amor. Amém, irmãos? Para ajudar você. O propósito aqui, que está na palavra, é a mesma visão do nosso coração. Edificar o corpo. Deixar você mais resistente na palavra. Edificações. Amadurecimento, amadurecer você para que você não seja levado por doutrinas. Está aqui, sai com um pensamento, daqui a pouco está pensando em outra coisa. Daqui a pouco você entra com outra visão. Ah, eu acho que é assim. Quem falou isso para você? Não sei, veio na minha cabeça. Ou a vovó falou, ou não sei quem falou. Ah, eu acho que é assim. Irmãos, não é o que você acha, é o que Deus acha. Porque às vezes não bate algumas coisas, porque a gente quer usar a lógica humana. Irmãos, o poder de Deus não é com base com lógica humana. Como é que pode assim? Eu não acredito, eu não acho que tem que ser assim, meu irmão. Você não tem que achar nada. Diga para o seu irmão, você não tem que achar nada. E isso faz parte do crescimento espiritual. Na hora que você parar de achar, você está crescendo. Irmãos, eu sou igual você também. De vez em quando eu falo assim, Senhor, mas por que isso, Senhor? Eu não estou entendendo. Aí o Senhor falou assim, não é para você entender, é para você obedecer. Na canela do pastor. Melhor para a gente. Porque, irmão, se alguém chegar depois e disser que não funciona, que não é nada disso, chegou tarde demais, irmãos. Com aquilo que nós temos experimentado. Por aquilo que nós temos visto no corpo, irmãos, não tem como tirar. E essa visão que eu e você precisamos ter, na medida em que estamos expostos a isso, qualquer vento que bater, eu não vou sair da posição. Pode acontecer isso aqui, mas os seus pés estão fincados lá na rocha. Amém, irmãos? É na palavra. Senhor, é a tua palavra. Eu não vou negociar isso. E aí o texto aqui fala, né? Versículo 14. Não seremos mais imaturos como crianças. Já viu como criança faz quando está brincando? Aí ele quer só ganhar, não é verdade? Você também foi assim, fica rindo, mas você já foi assim. Aí quando perde, a criança faz assim. Vou brincar mais não. Quem já fez isso? Levanta a mão, todo mundo. Você já fez isso, gente? Pelo amor de Deus. Vou brincar mais não. Que você quer só ganhar. Aí tem papai e mamãe, em vez de ajudar, ensinar o menino que vai ter um momento que ele vai perder, fica fazendo ele ganhar o tempo todo. Aí na hora que chega na fase onde ele vai começar a perder, ele fica com depressão. Porque a vida, irmão, não é só ganhar o tempo todo. Vai ter momento que perde. Aí, criança assim, né, nas brincadeiras, né? Aí, pica e esconde, né? Aí a pessoa fala assim, ó, não acha ele não. Se achar, vai estragar a brincadeira. Aí você passa por ele e finge que não está vendo. E ele fica todo bobo, né? Ele não me viu. Mas um dia que expõe, ele fala assim, não vou brincar mais não. Aí chora. Aí o pessoal, para tentar parar aquele ruído todo, não valeu não. Aí continua. Espiritualmente falando, tem gente assim na igreja. Está lá, tudo funcionando. Na hora que acontece uma situação, uma derrota, eu vou sair da igreja. E talvez ele nem fale isso. Ele já sai na surdina. Ele sai que nem sabe que saiu. Porque ele vai se ausentando. Na matemática das ausências, a equação vai dar o resultado, saiu. Saiu. Ou melhor, se afastou. Aí no final, igual a saiu. É assim que acontece. Seja num departamento da igreja. A pessoa está inserida num departamento. Acontece alguma coisa, sai do departamento. Está exposto a um departamento, ao ministério, acontece alguma coisa, fica bicudo, não vou fazer mais nada não. Imaturo. Menino.
Diga assim, eu estou crescendo. Diga para o seu irmão pela fé, você está crescendo. Em nome de Jesus. Parar de ser menino, levado por ventos de doutrinas. E tem uns que vão até mais fundo ainda. Não só doutrina, mas as coisas do mundo. Começa a entrar, começa a desejar coisas do mundo. Ah, eu queria fazer isso, não fiz quando eu estava no mundo. Ah, eu vou fazer uma outra coisa. Ah, eu sou muito jovem. E começa com narrativas e narrativas totalmente fora do reino que essa pessoa faz parte. Totalmente fora da palavra. E lembrando que ela faz parte do corpo. E eu vou citar coisas aqui importantes e sérias. Porque quando se entende como visão de corpo, direto ou indiretamente, afeta outra parte do corpo. Por isso que não pode ser uma visão individual. Porque você nessa posição de se recolher, não se submeter às verdades expostas na palavra, ela não somente vai afetar diretamente a sua vida, como afetar todo o corpo. Por isso que fala unidade de fé, ao pleno conhecimento de Deus. Como é importante a pessoa receber tudo isso. Como é importante a pessoa conhecer o Senhor, que na medida que ela vai conhecendo ao Senhor, ela vai entender a visão de corpo, a visão de reino. Porque a igreja, até uma coisa aqui que eu esqueci de falar na ministração sobre igreja, né? Que eu ministrei um tempo atrás, que igreja não é uma pessoa. A igreja é um só, não, a igreja somos. A igreja não é você, a igreja somos. Você só vai conseguir ser igreja se você fizer parte de um corpo. Igreja está no plural, no sentido assim, coletivo. Não é igreja. A igreja pode ser em qualquer lugar, mentira isso. Os chamados para fora, né? Chamou você para fora. Os chamados, há um grupo que se une e forma a igreja. A igreja não é Igreja não é indivíduo, é coletivo. Então, quando se pensa no coletivo, visão de corpo, irmãos, por isso que é importante ter essa visão de corpo, é entender que você não está isolado, que o que você fizer ou deixar de fazer, não vai acontecer nada ou não vai prejudicar ninguém, porque indiretamente atrapalha, porque existem projetos, existem coisas da parte do Senhor, que pode ser sim envolver uma pessoa específica, mas sempre para edificar um coletivo. Entenda isso. Quando Deus levanta um individual para fazer algo, qual o propósito disso? A Vanusa falou sobre finanças aqui, sobre prosperidade financeira, se tomar algo importante, né? Você quer prosperar, quer ter... Qual o propósito disso? Porque quando eu penso em prosperar, ter dinheiro, mas qual é a visão que eu tenho em prosperar e ter dinheiro? Investir no reino. Qual é a visão que eu tenho de ter um tempo mais disponível para fazer algo? Para estar mais disponível no corpo, servir o corpo. Porque algumas orações não são atendidas porque pede mal, para atender o seu próprio umbigo. Senhor, eu quero ser um engenheiro, mas qual é a visão de ser um engenheiro? Não, eu vou prosperar e vou investir no corpo. Não, eu quero ser engenheiro porque eu sei que vou estar à disposição numa necessidade de ampliação, né, Igor? Eu estou aqui para servir e outras coisas mais. Eu quero ser médico, para quê? Para projeto. Se o pastor tiver no coração de botar um projeto aqui, na área da saúde, eu vou ser o primeiro voluntário. Visão, irmãos, aqui dentro. Deus não tem nenhum problema com a parte natural de você desejar. Até porque nem todo mundo é chamado para os 5 dons ministeriais. É alguns, irmãos. Nem todo mundo. Mas uma boa parte aqui vai estar alocada onde? No Ministério de Socorros. Onde não tem como os 5 dons operar sem os Ministérios de Socorros. Precisa de você. Diga para o seu irmão, o corpo precisa de você. Aleluia. O único ministério a gente fala muito isso aqui, que em determinado momento, eu até considero assim como importante, até um determinado tempo, é um tempo determinado, é o Ministério do Banco. Já viu o Ministério do Banco? O Ministério do Banco, eu só acredito que é importante quando a pessoa está começando a conhecer a igreja. Nas primeiras fases, nos primeiros 6 meses, 1 ano, está começando, está aprendendo, está pegando a visão. Esse ministério é uma benção. Agora, se você está no Ministério do Banco,
exerça fielmente o ministério do banco. De que forma a pessoa vai errar nesse ministério do banco? Quando deixar o banco dele vazio. Mas vai chegar um tempo que o banco ele vai ter que deixar para outra pessoa sentar no banco. Amém, irmãos? Você está comigo? Então, não tem uma visão egoísta de só receber, chegar aqui na igreja e olhar. Irmãos, não tem tempo para a gente abrir aqui e falar sobre chamados aqui, mas eu não quero focar exatamente nesse ponto aqui de detalhar os ofícios, né, os chamados. Mas eu quero trazer a conscientização da importância que é estar exposto a tudo isso. Que o primeiro momento, irmãos, é edificar e aperfeiçoar você para o crescimento do corpo. E aí, como nós falamos aqui, não levados por vento de doutrinas, né? Não sermos mais imaturos como crianças. E é por isso que nós estamos aqui sendo aperfeiçoados e edificados. E o próprio texto aqui, continuando aqui o versículo 14, né? Empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Mentiras astutas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Isso é um cuidado, viu? Às vezes as mentiras, elas não vêm só lá de fora. Às vezes dentro da igreja, alguns irmãos aí muito imaturos falam coisas que só atrapalham. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Seja no falar, seja no comportamento, seja a forma como trata com você. Precisa crescer e amar essas pessoas. Amém, irmãos? Principalmente nesse tempo onde a igreja está crescendo, estamos recebendo tanta gente aqui, é para receber bastante gente mesmo, né? Porque o nosso papel aqui é alcançar pessoas. Então, precisa ter muita paciência. Aqueles que estão com mais tempo, que está crescendo, olha para as pessoas e exerça a misericórdia. Faça aquilo que você aprendeu a ouvir tantas vezes nesse lugar e coloque em prática. Amém, irmãos? Paciência. Eu sempre, quando atendo aqui, a maioria sabe muito bem, os novos aqui, quando eu faço o primeiro atendimento de boas-vindas, eu falo uma coisa sempre aqui, ó, tenha paciência comigo, assim como eu tenho paciência com você. Porque eu sei que vai ter situações onde o pastor, com amor tão grande por você, vai ter paciência e vai corrigir, vai ensinar e você erra de novo. Chama, senta aqui, conversa, corrige. Chama de novo. Amém? E aqueles que têm a responsabilidade de gerar mais um, ser exemplo para o outro, que faz parte do corpo e tem a sua função estabelecida, precisa também ter esse mesmo sentimento de misericórdia, de compaixão e de paciência. Irmãos, somos corpo. Que parece que se a gente não tomar cuidado, daqui para baixo a gente não quer saber, só olha para cima. Se esquece de que você também passou por esse processo também, onde teve muita dificuldade, onde teve momentos de imaturidade. E agora que você cresceu, está mais maduro, não vai pegar um porrete e vai dar na cabeça de quem está abaixo de você, maduro, imaturo. Não vai fazer isso. Você vai ter a mesma compaixão, misericórdia e paciência, assim como quem estava acima de você teve paciência contigo. E assim nós vamos crescendo, amadurecendo, formando mais um, propósito sendo cumprido e mais parecido com Cristo. Você é a cara de Jesus. Só que tem algumas coisas que tem que corrigir. Amém? Todos nós, né? Todos nós. Então é esse o propósito, irmãos. E como é importante estarmos firmes nessa verdade, né? Tem um tema que é muito ministrado no Verbo da Vida, nos eventos do Rema, chamado firmeza doutrinária, né? Como é importante a firmeza doutrinária. Tudo aquilo que nós temos aprendido nesse lugar, guardar, não perder, irmãos, princípios, às vezes, tão básicos, tão simples.
estão sendo perdidos assim, por qualquer coisa. Antes estava firme lá, estava caminhando, entendendo a visão. Hoje já não está fazendo mais, não está vivendo mais. Está ignorando, está menosprezando. Irmãos, como é complicado. De vez em quando, né, conversando com o Cátia até sobre isso também, a gente de vez em quando observa algumas coisas. Às vezes você vê pessoas 2 anos no rema, jogados fora. 2 anos indo para o lixo. E às vezes a gente até se faz a pergunta, não faz com a pessoa, né? Vai dar vontade de começar a perguntar, meu irmão, eu acho que você vai ter que fazer o rema de novo. Porque esses 2 anos que você passou lá, não serviu para nada. Porque parece que ficou pior. Agora, o problema não está na palavra. Não são essas verdades. O que está acontecendo? Porque talvez entrou algumas coisas que tomou tanta força que apagou tudo aquilo que foi recebido naqueles 2 anos expostos àquela verdade. Você está comigo, irmãos? O propósito do Verbo da Vida é ensinar a palavra, mostrar o caminho, para que você ande nesse caminho, nessa verdade. O conhecimento a respeito de Cristo. Agora, é possível, se a gente não se guardar, se não existir a firmeza doutrinária, tudo aquilo que você recebeu, irmãos, 2 anos passa rápido. Karine aqui terminou há pouco tempo, né? Quem mais aqui terminou o rema agora? Márcia, Charles ali. Passa muito rápido, irmãos. E é por isso que o ministério até incentiva aos alunos formados a se associar à Luminai, que fica disponível toda a matéria do rema lá para a pessoa ter um momento de reciclagem. Irmãos, eu, como pastor, eu fiz o rema em 2008, não foi? Eu faço isso, meu irmão. Não penso pelo fato de ser pastor, sou pastor agora, sou bichão, sei de tudo. Não, irmão. Eu também preciso me reciclar. Pego uma ministração lá, assisto toda a aula completa do rema. Você está comigo, irmãos? Eu estou falando rema aqui, tanto outras também, nas oportunidades que a gente tem. Aí sabe o que acontece? Ocupamos a mente com tantas outras coisas, mas não há um cuidado em preservar aquilo que você recebeu aqui, que faz parte da sua vida, do seu crescimento. Principalmente, irmãos, quando você começa a se sentir esquisito. Quem já se sentiu esquisito aqui? Todo mundo. Levanta a mão, irmão. Eu vou ajudar você também. Se sente esquisito, aí você fala assim, eu preciso renovar a mente com a palavra. Porque tem coisas que eu sei que eu tenho que fazer, não estou fazendo mais. Está falando com você nessa manhã, sim ou não? Tá, com certeza está falando com você. Porque se o nosso crescimento é chegar aqui, olhar para trás e ver assim, rapaz, subi mais um degrau. Aí mais um degrau. Rapaz, eu estou diferente do que antes. Está acontecendo o inverso. A pessoa está subindo, não, está descendo a ladeira do Curuzu. Nada contra o Curuzu, tá? Curuzu, lembrei do Curuzu, que é uma cidade, um bairrozinho lá da Bahia, né? Já fiquei lá algum tempo. Aí tinha uma ladeira lá chamada Ladeira do Curuzu, né? Eu lembrei disso agora. A pessoa, ao invés de subir, está descendo, está ficando pior. E toda a visão pela qual você faz parte de corpo já se perdeu. Aí sabe o que vai acontecer? É apenas um participante. É apenas aquele que faz parte de um coletivo onde não é nem quente, nem frio. É morno. E a gente sabe muito bem o que a Bíblia se refere à situação de morno. Naturalmente, qual a sensação quando você bebe uma água morna? Vontade de botar para fora. E você não foi chamado para andar morno. É ser quente, fervoroso no espírito. Diga para o seu irmão, você foi chamado para ser fervoroso no espírito. Não é viver no engano. Eu classifico para você que é uma vida de engano. Você não foi chamado para isso. Porque o propósito consolidando tudo isso que nós estamos falando aqui, é para sermos mais
parecidos com Cristo, parte do corpo funcionando. Você faz parte do corpo de Cristo, precisa estar funcionando. Olha só o versículo 16. Ele faz que todo o corpo se encaixe. Ele quem, gente? Jesus, fala Jesus. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Irmãos, não pense que você, não sirvo para nada. Eu acho que não consigo me encaixar nessa igreja. Eu acho que não tem tanta importância assim. Aí você empresta a boca para o diabo falar isso. Eu sou tão pequenininho. Eu sou semi-analfabeto. Eu não tive família. Aí começa aquela coisa de pequeno, né? Não tem jeito não. Coitado de mim. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Até o dedinho mindinho do pé. Dizem, não sei se é verdade, tá, irmãos? Que o dedinho mindinho aqui, ele ajuda no equilíbrio do pé. Aí você olha o dedo mindinho assim, tão mindinho, tão pequenininho, para que serve? Não serve para nada, né? Agora, se tirar, sente a diferença. E cada parte, ao cumprir sua função específica, olha só esse ponto aqui, está projetado aqui? Beleza. Eu quero, bota a revista atualizada agora. Não está indo? Tem problema não, vamos lá. E cada parte, ao cumprir sua função específica, presta atenção aqui, ajuda as demais a crescer. É sério, não é, gente? Olha a responsabilidade aí. Ajuda cada parte ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, independente que você não esteja aqui na plataforma. Porque, irmãos, o corpo não é composto apenas de um membro só. Já pensou, aí você vai lá para 1 Coríntios capítulo 12, já pensou se todo o corpo fosse um membro só? Olhar para a outra assim, eu não preciso de você. Cada parte, aonde você está encaixado, porque aqui está falando de encaixe, porque ele mesmo é que estabelece isso, cada parte vai desempenhar aquilo que foi chamado para fazer, além de ele cumprir o seu propósito, ele vai fazer com que as outras áreas, as outras partes, também sejam alcançadas, ajudadas. Porque se eu aqui, se a mão aqui, uma parte, você mão, a minha função é pegar, eu quero pegar aquela garrafa. Então, não existe isso, é aberração, ficção científica. Eu vou fazer assim com a mão vai voar assim, e vai pegar e vai voltar, e vai encaixar aqui, com a garrafa. Existe isso, gente? Alguém aqui faz isso? Ele vai precisar de quê para chegar lá e pegar? É assim, irmão. Então, se o pé for negligente, se o pé ficar naquele negócio de não sei, se eu sou importante, não quero fazer nada não. A mão vai ficar assim, querendo pegar. Aí você vai ter que fazer? Vai ter que ser o joelho. A pessoa, se eu pegasse, dobrasse as pernas, se fosse com o joelho assim, para pegar, eu vou até conseguir fazer isso. Mas o joelho não foi chamado para fazer isso. Aí eu vou pegar assim, amarrar o negócio aqui, e vou com o joelho assim, Tem gente que consegue fazer isso.
E vai. Vai doer. Vai atrasar. Quem está pegando? Porque o abençoado do pé não quer fazer, está de biquinho. Está chateado porque a perna brigou com ele. Hã? Porque só fez a unha da mão. Imagine a mão se duelando aqui. A mão. Só no tapa. Por quê? Porque essa mão aqui só está fazendo a obra, a mão esquerda. Eu escrevo com a esquerda. Imagine que essa mão aqui começa a ficar chateada com ciúme dessa, porque não escreve. Ela olha para essa aqui, eu não faço nada, não escrevo. Agora essa aqui escreve. Pega tudo, eu quase não pego. Vou sair do corpo, aí a mão sai do meu corpo, assim, cai e vai embora. A gente está falando aqui de uma forma bem descontraída, mas espiritualmente é assim que acontece na igreja. Em vez de ela cumprir o seu papel no corpo, ela está presa, embaraçando com essas coisas dessa vida, pensando em coisas, e o reino ali, precisando de você, e você enrolada, embaraçada com as coisas dessa vida, em vez de você se aperfeiçoar, em vez de você estar exposto a isso, se edificar, em vez de você renovar a mente com a palavra, em vez de você fazer aquilo todas as vezes que você ouve nesse lugar as mesmas coisas, você não está fazendo. E a vida continua a mesma coisa. Quantos estão recebendo aqui? Diga amém. Eu quero te ajudar, irmão. Estou aqui para te ajudar, viu? Ele faz que todo o corpo se encaixe. O Senhor vai fazer a parte dele. E cada parte, ao cumprir a sua função. Porque às vezes pode acontecer de estar encaixado, mas não cumprir a função. Até isso. Agora, cada parte cumprindo a função específica ajuda as demais a crescer. E o objetivo é crescimento, né, irmãos? Ajuda as demais partes do corpo a crescer, para que todo o corpo se desenvolva. Aqui, ó, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Vamos trazer para o nosso contexto aqui. Uma igreja saudável é quando entende perfeitamente essa visão e pega junto. Eu louvo a Deus, irmãos, que a nossa igreja aqui é uma bênção, né? Quanto mais a igreja pega junto, quanto mais você vê a unidade do corpo, mais você vê leveza, velocidade, crescimento, unção, poder, manifestações do Espírito Santo, propósitos cumprindo, pessoas crescendo, aqueles que eram menino deixando de ser menino, se era levado por doutrina, por visão aqui e acolá, atrás de vaso aqui, atrás de vaso acolá, não tem mais isso, porque ele está alicerçado no corpo, que além de ele proporcionar o crescimento do outro, ele também está sendo edificado por estar exposto. Visão de igreja, irmãos. Visão de corpo. Fazendo a sua parte. Fazendo a sua parte, vai ajudar o outro. Fazendo a sua parte, vai fazer com que o corpo cresça. Vai fazer com que o corpo seja saudável. Esse é o propósito. Então, fica mais claro que precisamos uns dos outros. Amém, irmãos? Precisamos uns dos outros. E volto a dizer, como é importante a gente estar fazendo parte disso. Valorize, irmãos, as oportunidades que você tem de estar exposto à palavra, às unções. Pegue, irmãos, com as duas mãos. Quando você perceber que aquela palavra é para você, receba com mansidão essa palavra que está sendo enxertada em você para salvar a sua alma. Você chegar naquela porta com o pensamento perturbado, pensando em tantas coisas, tantas inverdades, e aí você vem com uma palavra que vai entrar como efeito detergente e vai tirar todo aquele pensamento errado,
Todas as decisões que você quer tomar, e você recebe aquela palavra, Senhor, muito obrigado, porque libertação aconteceu na minha vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o nosso propósito aqui, irmãos. Pregar a palavra da verdade. Seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Essa é a palavra. Se você continuar lendo os textos aqui, a gente não vai falar, não vai avançar nisso. E até ele dá uma orientação, não sejamos como gentios, que é guiado pelos pensamentos e continua, e continua, e continua. Mas o propósito aqui, irmãos, é visão de corpo. Que você faz parte disso.